Eu queria que você, meu irmão, abrisse a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Nosso estudo será a partir do versículo 18 até o verso 29. Eu não utilizarei o boletim na leitura corrida, apesar de que tudo que eu falarei está presente no boletim. Então eu peço para que você fique com a sua Bíblia aberta nesse texto que nós iremos fazer a exposição nessa manhã. E inicialmente farei a leitura do texto completo. E depois, como de costume, verso a verso, nós voltamos para ver o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. 27. Quanto a vós outros, a unção que deles recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Pai, essa é a tua palavra. Eu quero mais uma vez em oração pedir para que o Senhor use a minha vida, Pai, para que eu seja um instrumento do Senhor na proclamação do teu evangelho e que cada um destes corações que receberão essa mensagem na manhã, que o Senhor frutifique essa semente, Pai. Trabalhe no coração de cada irmão meu que está aqui, Senhor. E se tem alguém aqui que não te conhece, que hoje possa sair de forma regenerada, conhecendo e tendo a experiência da vida de Cristo Jesus, Pai. Abençoa este culto que teremos. Tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós seguiremos na continuidade, então, da exposição deste Evangelho de João. E no decorrer do capítulo 2, como vimos nos estudos anteriores, nós tivemos a apresentação de alguns testes que o apóstolo vem a nos trazer para nos aplicar de fato na nossa vida rotineira. Para que a gente, ao olhar para o texto, a gente veja se de fato estamos em Cristo Jesus. E ao longo dos versos 3 a 6 desse capítulo 2, nós chamamos de teste moral. O apóstolo João vai colocar algumas colocações para ver se de fato nós estamos guardando os mandamentos de Deus. E se nós estamos guardando o mandamento de Deus, nós estamos em Cristo Jesus. E depois de falar sobre o teste moral, João fala sobre o teste social, que alguns teólogos chamam de o teste do amor, que fala que aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aí, capítulo 2, do verso 9 até o verso 11. Então, como já vimos anteriormente, o pano de fundo dessa carta de 1 João é a crescente proliferação de falsos mestres. Notamos ao longo da leitura
a preocupação de João para alertar a comunidade sobre esses falsos mestres. E eu queria dar um pouco mais de referência para todos nós aqui, um pano de fundo, sobre qual era o problema que aquela igreja vinha enfrentando. E o problema daquela igreja era o gnosticismo. O gnosticismo ele era uma corrente sincrética. Ele juntava um pouco de tudo que tinha na cultura do Mediterrâneo Oriental, um pouco de Grécia, um pouco de judaísmo, um pouco de cristianismo, um pouco de cultura persa. E essa mistura filosófica gerou muitos problemas na igreja primitiva. Os gnósticos defendiam que Jesus não tinha vindo em carne, para vocês terem noção do tamanho do problema. Eles falavam que Jesus, durante o período terreno dele, era uma espécie de uma ilusão. Olha só a maluquice de tudo isso. O sofrimento e a dor de Jesus, para os gnósticos, eram ilusórios. E o corpo de Jesus não era matéria em si. Para os gnósticos, Jesus era como uma espécie de um mensageiro divino, que veio ensinar por meio de conhecimento. E aí o porquê de gnosis. Gnosis no grego é conhecimento. Então Jesus era uma espécie de um mensageiro que veio entregar uma mensagem apenas do divino para poder libertar as almas da prisão do corpo e da matéria que era má. Para os gnósticos, irmãos, eles acreditavam que havia um Deus do Velho Testamento que era um Deus mau. Esse Deus eles chamavam de Demiurgo. E esse Deus mau do Velho Testamento criou as coisas de uma forma errada. Então Jesus vem para mostrar um caminho que você alcança a divindade suprema num plano superior, num plano de ilusão. É até parecido com aquele filme da Matrix, que a gente tem uma realidade caótica e aí o grande arquiteto bola um sistema que você alcança algo elevado. E essa doutrina gnóstica é extremamente perigosa. Ela é regada de heresia, regada de mentiras. E isso estava permeando toda aquela igreja primitiva. Então João precisa falar urgentemente sobre tudo isso. É uma bagunça que misturava um pouco de tudo. E isso se aplica também aos nossos dias de hoje. O que nós estamos vendo aí fora? Uma mistureira de cultura, de ensinos, que levam ao engano. Essa corrente, ela relativizava, irmãos, os mandamentos do Senhor. Já que o corpo é mau, a matéria é má, eu vou viver no pecado. E por isso, então, João vai falar do teste moral, que a nossa conduta sim importa. A nossa conduta é uma evidência da vida de Cristo em nós. E o fato de amarmos uns aos outros, amarmos os irmãos, de perdoarmos, é um fato de que estamos em Cristo Jesus. E para esse povo, tudo que está nesta realidade que nós vivemos é tudo mal, tudo caído. E para você alcançar algo elevado, você precisa de conhecimento. Conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. Era uma religião, digamos assim, entre aspas, para um grupo seleto. Não era para todo mundo. Totalmente oposto ao evangelho da graça de Deus. Totalmente oposto do que Cristo ensinou. Em suma, esses ensinos gnósticos, eles anulavam a cruz do nosso Senhor Jesus. Eles pegavam só alguns pontos, porque não tinha como negar o que Jesus vinha fazendo. Tantos milagres que Jesus realizava, eles não conseguiam pôr isso debaixo do pano. Então eles misturavam e criaram essa maldita seita, que infelizmente até hoje, muitas igrejas e muitos pensadores sofrem dos reflexos dessa situação aqui. João, meus irmãos, ele vai reforçar para os seus leitores contemporâneos e para nós, que se nós estamos com a nossa fé depositada no Senhor, não tem nenhum motivo para nós temermos. Não há novidade que vai ser revelada acerca da salvação. Para os gnósticos, você tinha que batalhar em conhecimento para alcançar alguma coisa mais elevada. João vai nos mostrar nesse texto que o Espírito Santo habitando em nós nos faz perseverar na fé até o fim da nossa jornada terrena. E entrando na exposição a partir de agora, do verso 18 deste capítulo em diante, João vai retornar ao seu ensino entre aquilo que é verdadeiro e falso.
Se você recapitular capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que ele sempre faz um contraste. Ele vai voltar a fazer isso a partir daqui. Ele busca mostrar para a igreja local o que estava acontecendo ao seu redor. Então não tinha como eu entrar propriamente na exposição do texto se eu não voltasse e explicasse um pouquinho mais sobre o gnosticismo para todos vocês. E nesse trecho do estudo de hoje, João vai discorrer daquilo que os teólogos chamam de o teste doutrinário. Então tivemos o teste moral, o teste social e agora o teste doutrinário. E muitas vezes que fala de doutrina, algumas pessoas acabam, torcem o nariz. Mas às vezes por não saber o que significa de fato doutrina. Doutrina nada mais é do que um conjunto de ideias fundamentais e básicas que norteiam a fé. Então nós aqui temos uma doutrina. A doutrina que cremos é a doutrina dada por Jesus Cristo. É essa doutrina que cremos, pelos apóstolos, que caminharam juntamente com Cristo. E por conta dessa bagunça que o gnosticismo causou naquela cultura local, era preciso resgatar as verdades de antemão anunciadas para aquela igreja. O contexto é que essa carta foi escrita por volta do ano 90. Então fazia um bom tempo já que Jesus havia morrido, ressuscitado e teria sido assunto aos céus. Já fazia um tempo que isso acontecia. Então ele precisava rememorar aquela igreja que estava recebendo flechas de Satanás. E da mesma forma que para aquela igreja era importante ouvir tudo isso, para mim e para você também é importante. Porque nós temos sido acometidos por inúmeros falsos mestres. Pense comigo que a realidade, lá no primeiro século, por volta de quando João escreveu, a população mundial devia ser algo em torno de 300 milhões de pessoas. Hoje nós temos 8 bilhões de seres humanos. 25 vezes mais seres humanos do que lá no começo. Então, se eu for por uma matemática simples, significa que tem 25 vezes mais anticristos no nosso meio. Esse é o tamanho do problema. Mais internet, eu vou falar dela daqui a pouco. Nós temos inúmeras correntes mentirosas, meus irmãos, que fazem a mesma coisa que o gnosticismo, com o agravante da internet. Pensa que um estudo que foi dado a 20 mil quilômetros de distância de Londrina, se ele for transmitido online, você consegue assistir agora. Ou assim que ele subir para as redes. E você nem precisa dominar russo, coreano. Basta você clicar lá no CC, lá, Closed Caption. Ele vai fazer a tradução instantânea para você. Aqui do Brasil, nós temos conhecimento de tudo. Então, a internet, sim, ela quebra as barreiras geográficas do ensino maligno. Ainda naquela época tinha uma dificuldade do ensino se enraigar, justamente pelas distâncias que haviam e não tinha como essa comunicação ocorrer de forma tão rápida. Pensa que hoje isso acontece instantaneamente. Mas tem uma virtude nisso tudo também. Da mesma forma que aqui estamos pregando, pessoas de qualquer lugar do mundo, tocadas pelo Senhor, podem abrir seu YouTube e assistir essa pregação do Evangelho verdadeiro. E eu e você temos responsabilidade em disseminar essa mensagem nas nossas redes sociais. E não só a gente ficar recebendo coisas malignas. Irmãos, nós somos o sal que conserva este mundo. É nosso papel avançar na proclamação do reino de Deus. Queridos, do verso 18 ao 21 dessa passagem, João vai trazer uma distinção muito clara entre os hereges e os cristãos genuínos, alertando-nos sobre o tempo do fim. Verso 18 diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Mais uma vez aqui, nós notamos o tom fraternal de João, chamando a igreja de filhinhos. Ele é um vocativo que também pode denotar a idade já mais avançada de João. Então pensa que era por volta do ano 90 que ele escreve essa carta. E ele era um ancião. Então é um ancião falando para a igreja. Assim como nós temos o privilégio de ter o pastor Glênio como um ancião, falando do evangelho para mim e para você. Por conta disso, João, de todo esse contexto, ele chama aquela igreja e ele escreve essa carta. E ele fala que é a última hora. O que é essa última hora? O que significa? Filhinhos, já é a última hora. A
Após a morte e a ressurreição de Cristo, uma espécie de um cronômetro é disparado nas mãos do nosso Senhor de fim dos tempos. Muitas vezes eu e você imaginamos que a última hora é aquele período compreendido com a última semana que o Senhor vai voltar. Mas o texto bíblico aqui não fala isso. O texto bíblico crava para nós aqui que essa última hora é um período compreendido entre a primeira vinda do nosso Messias, do nosso Senhor Jesus, e o seu retorno, a sua volta. Isso é a última hora. A história da criação, pensem comigo, por conta das cronologias bíblicas, estima-se que tenha 4.000 anos antes de Cristo a sua origem, a sua criação. Então pensa João escrevendo 4.100 anos praticamente depois do Gênesis. Havia uma história muito grande para trás. Todas as profecias apontavam para um Messias que chegou, que veio, que morreu, ressuscitou e deixou o Espírito Santo dele como penhor da nossa salvação. Então João vê aquela corrente maligna entrando e ele chama a sua igreja para alertar sobre ela. Então na ótica joanina, de fato já estamos na última hora. De fato já estamos chegando no fim dos tempos. 4.100 anos se passaram de histórias, de profecias e de concretização de profecias. Pensem comigo, Jesus Cristo veio, realizou uma obra e uma salvação dos amados do Pai. E aqueles homens malignos tentavam surrupiar o evangelho verdadeiro. Assim como acontece hoje, meus irmãos. O período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, então, é esta última hora. É um momento de grande atuação do Espírito Santo de Deus. Jesus enviou o Espírito dele para que esse evangelho avançasse aos 4 cantos da terra. Por meio do Espírito Santo de Deus, esse evangelho vai avançando, trazendo convencimento do pecado, da justiça, do juízo para todos os povos da terra. No entanto, após a primeira vinda de Cristo, existe também um despertar como nunca houve na história da humanidade dos inimigos de Deus. Isso não é nenhuma coincidência. É justamente neste período que antecede a volta do nosso Senhor Jesus que o Espírito está fazendo esse arrebanhar das ovelhas do Senhor. Está trazendo os eleitos do Senhor para dentro do aprisco. O bom pastor está trazendo as suas ovelhas para si. E por conta disso, o inimigo se levanta. O inimigo se levanta para tentar impedir, para tentar confundir, para tentar retardar a expansão do reino de Deus. Mas ele não consegue. Ele é derrotado. Porque o Senhor elegeu a cada um de nós para sermos proclamadores das boas novas de Cristo Jesus. Tais inimigos, meus irmãos, eles tentam destruir as nossas famílias. Eles tentam disseminar inúmeras mentiras sobre o Deus triuno que cremos. Alguns vendem, de fato, um cristianismo, cobram por suas palestras, cheio de artimanhas, de estratégias mentirosas. E desde o primeiro século, esses falsos mestres militam contra a igreja do Senhor. Hoje, à medida que as dores de parto se intensificam, de que a proximidade do grande dia e da volta de Cristo se aproxima, a quantidade de anticristos, obviamente, aumentam. E aumentam muito, tentando dissuadir a pregação do evangelho verdadeiro, puro, e que liberta, e que salva, e que restaura. João afirma que tais anticristos, versículo 19, saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Como lobos na pele de cordeiro, assim vão agir os inimigos de Cristo. São infiltrados que buscam esfacelar comunidades locais, subvertendo o evangelho da verdade, suprimindo as escrituras das suas pregações. Cheio de estratégias malignas. Às vezes entram pelos primários. É só as crianças lá, não tem nenhum adulto para fiscalizar. Às vezes eles entram no púlpito, nos pequenos grupos. Esses filhos do diabo, meus irmãos, eles nunca pertenceram
a família santa de Deus. Apesar de que podem se passar por cristãos. O diabo é o pai da mentira. Ele se traveste literalmente de crente, abotoa aqui e vai lá. Fala, vou plantar o meu veneno naquele lugar. Por isso nós precisamos vigiar e orar. Olhos abertos, irmãos. A mentira pode entrar de forma sorrateira, sutil. Eles nunca pertenceram. E eu quero falar para vocês que alguns pegam esse texto para falar sobre perda de salvação. Meu Deus, não entenderam nada. Cristo jamais perderá uma das ovelhas que o Pai lhe deu. Nenhuma ovelha que o Pai confiou ao nosso Senhor será perdida. Ele é o Todo-Poderoso. Ele salvou a mim e a você. É por conta disso que nós temos a certeza do que o Senhor fez naquela cruz, que nós perseveraremos firmes até o final. Aqueles que são do Senhor, eu e você, nós devemos nos portar de forma distinta do mundo. Não pela força do meu braço, mas pela unção que nós recebemos do Senhor. Versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Eu não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Igreja, a nossa perseverança é uma obra do Santo Espírito de Deus, que nos ungiu, que nos selou, que nos separou. Ele nos separou para o dia final, o dia que o Senhor voltará em grande glória para nos buscar. E nós teremos preparados, prontos, limpos do pecado, lavados do pecado pelo sangue do nosso Senhor Jesus. E pelo Espírito Santo que habita em nós, eu e você somos capacitados por esse Espírito a ficar atento a essas falácias mentirosas, a essas doutrinas malignas. É conhecendo a verdade, que é Cristo, que eu e você vamos conseguir distinguir da mentira maligna. Quem trabalha em banco conhece muito bem a cédula verdadeira, para que quando vem a falsa, facilmente ela é refutada e colocada de lado. Assim nós precisamos caminhar em conhecer cada vez mais do nosso Senhor, para que quando vier o maligno com suas mentiras, ele será refutado e postilado, porque o Espírito Santo de Deus revelará sempre a verdade nos nossos corações. Não é para que você fique temeroso, irmão. Não é para que você tenha medo de, ai meu Deus, será que serei enganado? Não, o Senhor te fará perseverar. A esperança não está na sua gnose, mas na vida de Cristo em você. Verso 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Pai, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Irmãos, João aqui expõe de forma tão clara para nós que aqueles que negam que Jesus Cristo é o Messias, que é o que esses homens faziam, eles falavam que Jesus era um mensageiro, eles anulavam que Cristo veio morrer pelos nossos pecados, que Cristo veio nos atrair no seu corpo. Eles são mentirosos, eles são lobos. Os que negam a divindade de Jesus, eles não têm nenhuma relação com Deus Santo. Porque o Filho e o Pai são um. Se nega o Filho, automaticamente negou o Pai. Vejamos o que Jesus fala sobre essa unidade de Jesus com o próprio Pai e conosco em um trecho da oração sacerdotal. Vocês vão ver aqui que Jesus ele vai, inclusive, orar por mim e por você. E esse é um dos trechos mais preciosos da Escritura, na minha visão. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 17, agora lá no Evangelho. Fica com o dedo em 1 João que nós vamos voltar lá. João capítulo 17, verso 20 diz assim, Jesus falando, não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, eu e você, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Oh, glória. Senhor, dá-nos a dimensão, Pai, e a consciência do que é ser um contigo, do que é estar em Cristo Jesus. Aquelas mentiras descaracterizavam Cristo como Deus e rompiam com o próprio Deus Pai. E eu e você, irmãos, somos unidos a Cristo para sermos um com o nosso Senhor. Da mesma forma que João alerta aquela igreja sobre as mentiras dos gnósticos, hoje nós fazemos o mesmo aqui com vocês. Por este texto que nós lemos há pouco, nós vimos que as mentiras nunca devem vir de um púlpito cristão. E se isso acontecer, a palavra fala que a verdade não está ali. Nós precisamos com muita atenção examinar o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos lendo, principalmente na internet, por conta desse advento, que é bênção, mas também é maldição. Às vezes o falso mestre está entrando todos os dias na sua casa e você não está percebendo. Ele te chama de meu lindo, minha linda, um pianinho no fundo, parece que está falando com você. Mas cadê o Evangelho? Cadê Cristo? Às vezes na tua casa está entrando o veneno mortal do anticristo e você não está percebendo. Às vezes por meio de livros. Ah não, mas Guilherme, eu gosto muito desse autor. Tem muitas coisas boas. Ah, e aquilo lá? Não, aquilo não é muito bom. Mas será que então aquele veneno não está alastrado em todo o livro? Cuidado, cuidado. Quem pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Porém, alguns pregadores, inclusive, que eles até citam Jesus nos seus sermões. Na hora que ele está aqui falando, ele vai falar de Cristo. Mas ele fica ali, na periferia da cruz. Ele caminha em volta da cruz. Ele não fala que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Ele não fala da obra completa, ele fica numa parte só do Evangelho. Uma parte que talvez é um pouco mais palatável. Eles não pregam santificação. Deixam os crentes viverem de forma a Deus dará. Esses falsos mestres não pregam sobre viver de forma piedosa. Eles não pregam sobre o agir do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, à medida que o relógio passa, o tempo do juízo se aproxima. Os mentirosos e os falsos mestres estão cada vez mais atuantes. Alguns deles recebem milhões de reais, de dólares, para impulsionar nas redes sociais, no YouTube, as suas falsas doutrinas. E elas estão entrando nos lares brasileiros. O que nós estamos fazendo? Vamos ver o que Jesus fala sobre esse tempo do fim? Para entender o tamanho da artimanha dos malignos, lá em Mateus, no capítulo 24. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24 também. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tem as mentiras escancaradas, mas tem as mentiras sorrateiras, que nos afastam do Senhor. Queridos, a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes malignas. E se eu e você, nós não estivermos firmes no Evangelho verdadeiro, firmes em Cristo Jesus, nós podemos ser levados de um vento, levado de um lado para o outro por um vento de falsa doutrina. Nós precisamos vigiar. Nós que fomos chamados por Cristo, nós precisamos caminhar em direção de Cristo, crescendo em fé, crescendo no Evangelho verdadeiro, lendo as Escrituras, orando ao Senhor, estando em comunhão com meus irmãos que puxam minha orelha assim, Guilherme, esse cara não lê esse cara não. Perigoso. É no convívio com os irmãos que nós caminhamos nessa jornada, queridos. E o apóstolo Paulo vai falar sobre essa caminhada dos que estão em Cristo e que foram separados e santificados, lá em Efésios, no capítulo 4. Abre a sua Bíblia, em Efésios capítulo 4. João está preocupado para aquela igreja poder discernir sobre esses falsos mestres. Essa preocupação é nossa aqui também, para que vocês saibam discernir sobre isso. No Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11,
Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Prestem atenção agora no 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A gnose, ela pode ser muito prejudicial se eu buscar as coisas do mundo. Mas se eu buscar a face do Senhor em oração, se eu ler as Escrituras e ouvir a voz do Senhor, o Espírito de Deus vai trabalhando em nós, aumentando a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Nós vamos sendo fortalecidos pelo Senhor, para que nós não sejamos como meninos, para que nós saibamos discernir a mentira da verdade, o falso do verdadeiro. Eu queria trazer uma aplicação para nós aqui, e você respondesse para você, meu irmão. Você tem caminhado para se afastar dos falsos mestres? Ou você está flertando com eles? Pensa naquilo que você tem ouvido e lido. Eu quero lembrar para você que só existe um caminho que nos dá a salvação. Um caminho. E este caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho. Não há gnose que pode nos levar para um nível superior. Eu e você, queridos, nós precisamos colocar nossas bocas no chão, no pó da terra. Não é tentar me elevar, não, eu tenho que crescer para baixo. Eu tenho que, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É assim que nós, os cristãos verdadeiros, nos portamos. Porque eu sei que por mim mesmo eu não tinha a menor condição de estar aqui pregando para vocês, gente. Se não fosse o Espírito de Deus fazendo, é impossível. E Jesus veio para confundir toda essa sabedoria dos sábios. Vejam o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 26. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Você não está falando que não chamou estes, mas não chamou muitos destes. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Oh, meus irmãos, o Senhor escolheu o Guilherme. Não tem nobre nascimento, não é sábio. O Senhor escolheu um pecador como eu só tinha meu pecado para o Senhor. E o Senhor escolheu você, que crê que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor escolhe as coisas loucas do mundo. O Senhor é simples, gente. Não tem nada mais elevado, um conhecimento mais profundo. Nós não podemos fugir da simplicidade do Evangelho de Cristo. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque a gente acha que a gente sempre tem que dar um passo a mais. Ah, mas vai falar de novo nascimento de novo? Sim, nós vamos falar de novo nascimento até Jesus voltar. E de pregar o Evangelho. O meu coração vibra de gratidão, irmãos, quando eu lembro que o Senhor escolheu que eu não tinha nada para oferecer para o meu Senhor, além dos meus pecados. Não é pelo meu muito saber, não é pelo meu afadigar de estudos que eu vou conhecer o Senhor. É pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Até a fé é um dom de Deus. Dentre tantos, o Senhor escolheu amar você, que
que não tem nada para oferecer para Ele. E se você acha que tem, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu a depravação do homem por completo. Eu queria que você examinasse o seu coração, clamasse ao Senhor como aquele cego de Jericó fez. Aquele homem não tinha nada. Tinha provavelmente só sua túnica e a sua cegueira. E ele ficou ali na estrada, e quando ele ouviu a multidão, ele sabia que Jesus estava no meio daquela multidão, ele falou assim: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus buscou aquele homem e salvou aquele homem. Por tabela ele curou a visão daquele homem, mas Jesus salvou aquele homem. Não tinha nada para oferecer para o Senhor, além dos seus pecados, assim como eu e assim como você. Eu queria falar para você que acha que não tem nenhuma solução para a sua vida. Que você se considera um imprestável, um inútil, alguém que faz tudo errado. Talvez você entrou aqui e você tenha sido rejeitado por aquela pessoa que você mais esperasse que te amasse. Uma pessoa que você admira e ela te colocou de lado em algum momento. Eu queria que você soubesse nesse instante que pela palavra que está sendo anunciada, meus irmãos, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está lançando na sua direção as cordas da graça. Você pode estar num fundo de poço, mas não tem fundo de poço que a corda da graça do nosso Deus não alcança. E o Senhor lança essa corda por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Agarra essa corda, irmão, e o Senhor vai te tirar desse lamaçal. Eu creio que a graça e o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. Eu creio que o Senhor pode fazer nova todas as coisas na sua vida. Eu creio porque Ele fez na minha e pode fazer na sua. Não importa o que você fez no seu passado. Não importa o peso que você carrega. Em Jesus, todas as coisas são feitas novas. Não importa nem os seus sucessos. Falei isso esses dias para os jovens. Mas você se acha tão bom que não precisa do Senhor. O Senhor não precisa do seu sucesso. Ele precisa do seu quebrantamento. O Senhor, quando olha para mim e para você, Ele não olha para as nossas obras vãs. Ele olha para o sangue de Cristo que foi vertido em favor de nós. A palavra de Deus diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, meus irmãos. Voltemos para a primeira carta de João, no capítulo 2, verso 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Irmãos, a clareza nas promessas do nosso Pai. Ele fala que se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Cuidado com as novidades. A igreja local precisa estar em Cristo Jesus, perseverar na sã doutrina que desde o princípio foi revelada. Não existe novidade no Evangelho que já não tenha sido revelada pelo nosso Senhor. As Escrituras são claras, amados. E quantas vezes nós ouvimos sobre novas perspectivas acerca de alguma coisa. Entram para dar uma nova roupagem para esse Evangelho que talvez precise de uma atualização. Misericórdia, falso mestre. O Evangelho de Deus é imutável, as Escrituras são inerrantes. É nisso que nós cremos. Ela é o balizador da nossa fé. A palavra diz que se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Que nós não nos distanciemos do verdadeiro Evangelho, irmãos. Que nós nunca nos afastemos do verdadeiro Evangelho. Porque começa um grauzinho de diferença. No passar dos anos, esse um grauzinho de diferença vai dar quilômetros de distância da origem. Nós precisamos estar alertas a esses falsos mestres, que são sutis. Alguns até têm algumas boas pretensões inicialmente, mas com o passar do tempo vai escorrendo o veneninho.
que vão nos levando para longe da verdade que nós ouvimos desde o começo. E igual eu falei, com alguma frequência, nós aqui nos Arautos a gente escuta reclamações de que nós estamos pregando muito o evangelho. Que nós estamos falando de muito do novo nascimento. Meu irmão, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Isso precisa ser dito. Nós podemos caminhar, sim, em outras passagens, mas o pastor Glenn sempre fala para nós, todos os caminhos apontam para Londres. Uma fala de Spurgeon, né, pastor Glenn? Você pode estar em qualquer lugar da Inglaterra, mas de todo lugar da Inglaterra tem uma estradinha que te leva para Londres. Você pode estar em qualquer texto das Escrituras. Sempre vai ter um caminho que aponta para Cristo Jesus. Tem acontecido nas comunidades locais hoje, talvez eu vou chamar de excessiva modernização litúrgica. Estou tentando ser leve. Tem um show de emocionalismo, uma musiquinha que te faz chorar, fumaça, luzes cênicas, louvorzão forte, bateria e tal. Nada contra a bateria. Mas cadê a letra desse evangelho, dessa música? Cadê a pregação que precisa vir após essa música? O pastor vai lá, senta num banquinho, fala 20 minutos, água. Se fosse água ainda hidratava. Misericórdia, gente. E as pessoas saem alimentadas. Alimentadas do quê? De vento, só se for. Estão estocando vento. Aquele que tem que ser o objeto de culto, de adoração, que é o nosso Senhor, ele às vezes só está no nome da igreja. Só está na cultura. Não, nós somos cristãos. Cristão, cadê Cristo? Cadê Cristo na pregação? Cadê Cristo no louvor? Cadê quebrantamento no louvor? Por que todo esse show? Você quer juntar um monte de gente? É isso que você quer? É por estratégia para arrebanhar pessoas? Jesus andava com uma túnica e discípulos e uma sandália no pé. E carregava multidões atrás dele. Misericórdia. Misericórdia. Jesus Cristo, irmãos, e eu quero fazer um resumo do evangelho aqui com você. Mas Guilherme, o que é o evangelho? Eu vou tentar resumir em poucas palavras o que é o evangelho. Eu vou ler para não me perder e não deixar passar nada, porque é simples, mas é extremamente profundo. Jesus Cristo veio em carne como um ato de amor do Pai. Habitou entre nós, morreu por nossos pecados, nos atraindo nele, para que o nosso velho homem fosse crucificado com ele. Ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou e nos deu uma vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos pecados e nos amando graciosamente, mostrando de forma cabal que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem que será pregada nessa comunidade, enquanto tiver vida na vida do pastor Glênio, na minha, do Márcio, do Wildo, dos irmãos que pregam. Enquanto a gente respirar, nós não desviaremos desse evangelho, porque foi Ele que transformou as nossas vidas. Quem crê nessa obra, irmãos, tem a vida eterna prometida pelo próprio Deus, e o caminho para isso é confessar e crer. Vamos para Romanos, no capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 9. Isso é para você, para mim e para você que ainda não creu nesse evangelho. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você crê nesse evangelho? Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Pela graça do Senhor, pela vida de Cristo em nós e pelo revelar do Espírito Santo, nós vamos perseverar nessa verdade. Não eu, mas Cristo em mim. Voltando a 1 João, verso 27, do capítulo 2, diz assim: enquanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também
ela vos ensinou. João aqui, ele não está pregando contra o ensino, até porque a gente leu um texto agora há pouco que fala que o Senhor instituiu um para apóstolo, outro para anunciador, evangelista. O que ele está preocupado aqui é com esses falsos mestres que entram nas comunidades. Vocês precisam fechar os ouvidos para isso, igreja. É o que João está escrevendo, se referindo diretamente a esses falsos mestres. E aplicando essa passagem aqui para nós, é como eu disse há pouco, nós precisamos estar vigilantes quanto ao surgimento desses falsos mestres. O ensino de João é muito atual. Muito atual. Eu não sei se você tem a dimensão do privilégio que é frequentar uma igreja que prega o evangelho verdadeiro. Eu não sei se você tem a noção disso. Eu nem falo para você ir visitar outras, porque às vezes você não está tão firme, você vai acabar indo para o caminho errado. Mas quando a gente é convidado por alguma razão para ir a uma comunidade, é triste. Quando a gente está fora de Londrina e a gente precisa procurar alguma comunidade para ir ao domingo, é triste. Cristo é um acessório, é um amuleto. Que eu e você possamos, de fato, nos deleitar na graça e no privilégio que o Senhor nos deu de frequentarmos uma comunidade que prega a verdadeira doutrina, que prega o verdadeiro evangelho. E que quando começa a desviar, opa, vem aqui, vamos conversar. Não é assim que acontece? Vocês precisam ter a dimensão desse privilégio, dessa graça que o Senhor nos dá. Dentre tantas, o Senhor nos escolheu e nos colocou numa comunidade fiel a Ele. Eu entendo toda a sua saudade, Hilda. É pela unção do Espírito, meus irmãos, que João nos ensina que nós vamos perseverar, que nós vamos distinguir o falso do verdadeiro. E agora no verso 28 e 29, mais uma vez, João, num tom fraternal, vai encerrar esse período da carta. E ele vai falar assim: filhinhos, agora pois, permanecei nele, em Cristo, para que quando Ele se manifestar, Cristo se manifestar, tenhamos a confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Igreja, aqueles não praticam justiça, eles não são nascidos de Deus. É isso que o apóstolo João está falando. Para que eu e você examine o que está ao nosso redor, para ver se de fato são do Senhor. Para que nós não nos afastemos envergonhados com o rabinho no meio das pernas. Porque tinha o evangelho para ler nas escrituras, mas ficava apoiado em falso mestre. Com preguiça de ler as escrituras. João pede para que esses crentes permaneçam de forma confiada em Cristo Jesus. Perseverando na prática da justiça, lembra do teste moral e social? Nós fomos chamados para andar em boas obras, as boas obras que Cristo preparou para que andássemos. Não são elas que nos levam a Cristo, mas é Cristo que nos leva a boas obras. É uma consequência de termos nascido de novo. E quando a gente fala sobre a volta do nosso Senhor, e Ele vai voltar, isso não é nenhum tipo de alarmismo ou fazer você ficar com medo, mas a palavra nos fala que isso vai acontecer. O Senhor Jesus voltará, meus irmãos. E no dia que Jesus voltar, em grande glória, esses céus serão rompidos de cima e embaixo. Majestosamente Cristo voltará para buscar a sua igreja, a igreja que Ele está preparando pelo Espírito Santo, para aquele santo dia. Você tem noção que nós vamos sentar numa mesa, junto com o Cordeiro de Deus? Você tem noção que você vai poder dar um beijo no Senhor e falar: muito obrigado, Senhor. Eu não merecia, mas a tua graça é tão grande que cobriu multidão de pecados. O Senhor não tem comunhão com o pecado. Precisou que o santo de Deus, o inocente de Deus, o justo de Deus, morresse naquela cruz, para que o meu pecado e o teu pecado e o nosso corpo fosse atraído nele. E pelas pisaduras de Cristo, eu e você fôssemos sarados. E o Senhor, quando Ele é assunto aos céus, Ele fala que Ele enviaria o Espírito Santo para ser como um penhor, um selo da nossa salvação. Então saibam que aqui, nesse momento, o Espírito Santo de Deus está aqui, nos apontando que Jesus voltará em grande glória para buscar a sua igreja amada, para buscar todos aqueles que creem e que confessam que Jesus Cristo é o Senhor.
as dores de parto se intensificam. Esse dia está chegando. Eu não sei se você está brincando de ser cristão, mas a exortação de agora cedo é para que você leve a vida de cristão a sério, meu irmão. Eis que estou à porta e bato. Se você não creu, o Senhor está anunciando esse evangelho no seu coração. Neste momento, você está tendo o privilégio de ouvir a verdade. E o Senhor não rejeita nenhum coração contrito. É o que a palavra de Deus nos garante. Nós, os que cremos, não seremos rejeitados ou envergonhados no grande dia. Na hora da grande seara, o Senhor nos arrebanhará para si. E nós habitaremos eternamente, meus irmãos, na presença do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor traga a dimensão para você e para mim do que isso significa. Porque nós vamos parar de brincar de ser cristão. Mas, Guilherme, eu estou sofrendo, não consigo pensar em nada disso. Eu te digo que o Senhor enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Toda dor, toda angústia que você está passando por aqui, ela é isso diante da eternidade do Senhor. Não há tribulação, não há angústia que possa nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Que a nossa fé e a nossa esperança, meus irmãos, sejam firmados em Cristo, no Evangelho verdadeiro, até o fim.